Antes da gente continuar a programação, eu gostaria de agradecer a presença do vice-presidente de Pesquisa e Patrimônio Científico da Fiocruz, Rodrigo Correia. Para coordenar a próxima mesa, convidamos o diretor de Biomanguinhos, Maurício Zuma. Bom dia, vou estar aqui com vocês na apresentação dos dois pôsteres e depois na palestra da doutora Janaína. Vamos começar com a apresentação do primeiro pôster. Alex, por favor. Alexandre da Silva Neves, funcionário de Biomanguinhos, vai falar sobre o desenvolvimento de um ciclo otimizado de liofilização em escala industrial. Falei em português aqui. Português. O Alex, para quem não conhece, é lá de Biomanguinhos, trabalhou nessa área de liofilização e hoje está gerenciando um projeto de transferência de tecnologia de um biofármaco, né, do Infliximab, né, mas tem bastante experiência nessa área de liofilização, que é um processo crítico no nosso processo de produção, não só pela complexidade, mas também porque limita a nossa capacidade de produção. Então, esse trabalho, né, isso é uma questão muito importante para Biomanguinhos, a gente conseguir otimizar ciclos de liofilização de nossos diversos produtos. Isso ampliaria a nossa capacidade em muito. Eu acho que o Alex vai falar um pouco disso aí também, né? Então, Alex, são 10 minutos, é isso, de apresentação? 10 minutos, depois a gente abre para um debate, né? Vamos lá, Alex. Você, contigo. Obrigado, Maurício. Bom dia a todos. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, tá, com a ajuda da Darcia, do Antônio e da Elisa. Bom, segundo o último relatório epidemiológico do Ministério da Saúde, tá, de julho de 2017 a abril de 2018, nós tivemos um aumento de casos confirmados de febre amarela em 58%. E o número de óbitos foi para 42. Segundo o mesmo relatório, o vírus da febre amarela hoje circula em regiões metropolitanas, podendo atingir até 36 milhões de pessoas. O Ministério, então, tomou a decisão de recomendar a vacinação contra a febre amarela, tá, no início desse ano, em 2018, para ser concluída até abril de 2019. Isso faz com que a gente tenha realmente um desafio muito grande de prover vacina para o país. Se nós formos pensar em importar esse produto, né, somente 4 fabricantes são pré-qualificados pela OMS. No entanto, o Biomanguinhos é o maior produtor desse produto. Como o Maurício bem falou, um dos maiores problemas de aumentar a capacidade de produção de biomanguinhos é a etapa de liofilização. Na área de gestão, ela é um mal necessário, porque ela é primordial para conservar a vacina febre amarela pelo seu prazo de validade de 3 anos. Porém, como o sistema batelada, ela apresenta longos tempos, se tornando uma restrição para o aumento dessa produção. Tá? Ao longo dos anos, a Biomanguinhos fez várias transferências tecnológicas e o conhecimento foi trazido para cá, para o país. Tá? Com esse conhecimento e também novas capacidades dos equipamentos, não só de liofilização, mas também das áreas, né, promovidas por essas transferências, com novos ciclos para novos produtos, a gente poderia utilizar esse conhecimento para aplicar em produtos que a gente já tem. Um dos principais, a vacina febre amarela. Então, o objetivo geral do trabalho foi demonstrar os resultados. Nós fizemos os 3 lotes, né, com ciclo de liofilização para a febre amarela, no caso, 10 doses, em escala industrial, já em liofilizadores industriais, diminuindo assim o tempo de manufatura e aumentando a capacidade produtiva. Como premissas, a gente gostaria de não passar por ensaios clínicos. Então, poucas modificações foram feitas.
manter o mesmo tempo de validade da vacina de 3 anos, manter a mesma formulação da vacina, realizar os mesmos procedimentos, tempos de validade que a produção tinha na época, em 2014, mesmas matérias-primas, mão de obras e equipamentos, e realizar 3 lotes em escala industrial, com esse ciclo otimizado, em liofilizadores distintos, já que a gente tinha 4 liofilizadores na área. Então, somente alteramos os parâmetros físicos do ciclo de liofilização, utilizado em lotes comerciais, no caso, a temperatura e o tempo. Além disso, a gente precisava realizar estudos de estabilidade, acelerada e longa duração, segundo as especificações do próprio produto e requerimentos da Anvisa e OMS. Prover evidência no sistema de garantia da qualidade, caso esse ciclo fosse colocado em produção, né, para a produção, a gente precisa comprovar isso no nosso sistema de qualidade. E prover uma análise de impacto para a otimização pretendida. Foi feita uma análise SWOT, né, então a vacina da febre amarela já é um processo bem estabelecido, muito consistente. A gente tinha expertise das equipes durante anos, o conhecimento novo adquirido pelas transferências tecnológicas e equipamentos e áreas atuais. Que na época, quando foi concebido o ciclo, na década de 90, era bem diferente. Como os pontos fracos? A nossa capacidade de produção, principalmente numa das áreas que precisa de um mix de produtos para serem produzidos, produtos sim liofilizados. Tínhamos limitações de investimento, restrições físicas. Alex, por que você não colocaria mais liofilizadores e resolver esse problema? Não daria. Restrições físicas na área. O mix de produtos que eu já falei. Então, desse ciclo, a gente precisaria atingir todas as especificações do produto febre amarela, 10 doses, que são 11 análises. Esse é o ciclo desenvolvido. Tá? Esse é o ciclo de 54 horas utilizado hoje comercialmente. Esse é o ciclo desenvolvido com um tempo de 15 horas a menos. Uma das primeiras modificações foi carregar esse produto a temperatura negativa. Devido a uma transferência de tecnologia, temos um produto que é carregado a essa temperatura já. Então, nada mais do que replicar para esse produto. Com a carga negativa, você poderia diminuir esse tempo de residência durante o congelamento. A gente precisava diminuir a taxa de sublimação, né, esse aquecimento, uma vez que, ao carregar negativamente na prateleira do liofilizador, uma quantidade de gelo maior vai ser formada. Mantivemos a mesma temperatura de sublimação com um tempo menor e seguimos praticamente com as mesmas características do ciclo comercial. Para todas essas diferenças entre os ciclos, foi necessário uma análise de impacto. Obviamente, ao carregar o produto a temperatura negativa, o impacto poderia ser alto, porque a formação de cristais de gelo seria diferente. Durante a etapa de congelamento, com um tempo menor, também poderia ser alto. Uma vez que, num liofilizador industrial, você precisa de um tempo para homogeneizar todos os frascos, a temperatura negativa. Tempo menor também na secagem primária poderia dar uma umidade residual bem mais alta. E na secagem secundária, uma temperatura maior poderia levar a uma perda de potência. Então, os possíveis impactos eram o aspecto, a potência, umidade, termoestabilidade, e algumas ações eram necessárias, como inspeções, 100% do produto, ao sair do liofilizador, análise de qualidade e um estudo de estabilidade de 36 meses, comprovando realmente que as modificações não foram prejudiciais ao produto. Aqui o gráfico de estudo de estabilidade acelerada, 25 graus, nós temos o limite de umidade de 3%, e o de potência, né, que ela deveria ser maior que 3,73, e os 3 lotes realizados muito acima disso. O estudo de estabilidade já nos daria um indicativo de que poderíamos prosseguir com o estudo de estabilidade de longa duração de 3 anos. Foi o que fizemos. Então, fizemos um estudo de longa duração com a vacina armazenada de 2 a 8, né, novamente bem abaixo dos 3%, chegando no máximo a 2%. E de potência também bem acima de 3,73. Tá? E também a vacina sendo estocada a -20,
os resultados melhores de umidade residual ao longo do tempo, né, abaixo de 1,5, e de potência se prevalecendo. Com o estudo de estabilidade e longa duração, também fizemos todos os outros testes necessários para a liberação do produto, todos eles estavam conforme. Se formos pegar a umidade residual desses 3 lotes, de 2 a 8, e comparar com os lotes comerciais, de 2 a 8, a gente verifica que o perfil é bem próximo do lote, dos lotes, no qual o ciclo de liofilização foi otimizado, porque é utilizado hoje comercialmente biomanguinhos. A mesma coisa para a potência. Os perfis são bem próximos. Na nossa análise de impacto, ao realizar todas essas ações, tá, a última ação que foi o estudo de estabilidade foi concluída agora em 2018, né, todos os resultados se apresentaram conforme. Realizando uma simulação, principalmente na área do CTV, né, atualmente a gente tem uma capacidade de 10 milhões de doses, e esse ciclo otimizado poderia aumentar até em 43% o aumento de capacidade da fábrica. Porém, existem premissas adotadas de produção de 2 lotes por dia para que isso aconteça, ou um lote com o dobro de volume, que é o atual. Tá? Como ponto de melhoria para que isso possa acontecer, a estrutura fabril deve ser analisada. Se a gente extrapolar esse ciclo de liofilização também por Rockefeller e por parceiro privado, a gente vê aumentos também bem significativos. Porém, o teste deve ser realizado o teste para a apresentação de 5 doses e também no parceiro privado. Se todas essas premissas forem adotadas, a gente poderia ter um aumento global de 39%, passando de 17 milhões mês a 24 milhões mês. Conclusões. Todos os lotes em escala industrial com ciclo reduzido apresentaram resultado dentro da especificação. A vacina obtida com ciclo otimizado possui o perfil de análise compatível com os lotes comerciais. Os resultados do estudo de estabilidade confirmam a manutenção da qualidade e segurança da vacina, febre amarela, e demonstra a viabilidade do ciclo de liofilização. O desenvolvimento desse ciclo deverá aumentar a capacidade de produção da febre amarela da Fiocruz, diminuindo também seu time to market, minimizar custos produtivos e possibilitar um mix de produtos. O fato desses resultados serem satisfatórios não diminui o impacto da mudança em termos regulatórios, porém comprova que biomanguinhos possuem segurança para realizar a otimização sugerida. A melhoria se encontra alinhada com todas as estratégias, como o Maurício bem falou, de aumentar o estoque não somente no Brasil, mas global, para surtos de emergências, principalmente no Brasil, em países africanos, para conter a disseminação da doença. Tá? Um agradecimento a todos os profissionais, direto ou indiretamente, que contribuíram para esse trabalho, que pode resultar na diminuição de mortes causadas pela febre amarela em todo o mundo. Obrigado. Obrigado, Alex. Realmente é um trabalho de suma importância. Esse campo de inovação em otimização de processos tem um potencial imenso em biomanguinhos, investir em novos equipamentos, em novas instalações, manutenção de equipamentos sempre custa muito. Então, essa possibilidade de otimizar o processo e aumentar a nossa capacidade de produção, além de diminuir os custos, tem um impacto assim, fundamental para nossos processos de produção. Então, é um projeto realmente de grande importância para Biomanguinhos. Espero que a gente consiga colocar ele na... Vamos conseguir, né? Está aberto aí, quem quiser fazer alguma... Fernando, né? Seu nome? Alex. Alexander, perdão, Francisco. Meu nome é Marco Antônio Stefano, sou da USP. Eu vou fazer uma crítica destrutiva para construir depois, tá? Não leva a mal, não. Eu mudaria o título do seu trabalho, né? Você colocou desenvolvimento de otimização. A única otimização que você fez foi redução em termos de horas. Eu não vi, por exemplo, uma análise de SC, eu não vi uma microscopia de liofilização para você determinar a temperatura de transição vítrea, a temperatura de colapso
da sua amostra, porque assim, a liofilização ela é baseada em 3 pilares, né? Que a gente chama, eu chamo pessoalmente de sabedoria, força e beleza. A sabedoria é o conhecimento técnico que envolve, né? A força é realmente a temperatura de colapso que mantém a estrutura, né, tridimensional do seu cake, e a beleza é a parte de solução, de recuperação daquele produto e tudo mais. Então, assim, em termos de oleofização, quando a gente fala em oleofização, a gente está falando sobre modificação supraestrutural de vírus, de proteína, de todos os recipientes que estão lá no meio, fazendo a composição da sua vacina. Muitas vacinas aumentam a potência após a oleofização, diferentemente de enzimas e monoclonais que perdem a sua potência. Tudo depende do seu tipo de recipiente que você utiliza. O que eu senti falta no seu processo é justamente dessas análises físico-químicas para você fazer o delineamento do ciclo de vida. Por exemplo, você não, ali eu só vi a redução de horas, mas eu não sei se essa hora foi na secagem secundária ou na secagem primária, já que a secagem primária é o ponto mais crítico da liofilização, né? E a secagem secundária ela ocorre a uma temperatura um pouco mais alta. Então, eu queria que você explicasse alguma coisa em termos de redução, foi em termos de secagem primária ou secundária. As observações são bem pertinentes, com certeza. Desde o início, quando a gente começou a pensar sobre otimizar esse ciclo, a gente queria uma coisa bem prática. A ideia em si não era levar isso a um desenvolvimento muito profundo, e sim levar um produto com o menor tempo possível ao mercado. Tá? Então, as premissas iniciais eram de você não trocar, principalmente a secagem, a temperatura de secagem secundária, primária, desculpa, né, no qual você tem a TG, a temperatura de colapso ali. Modificando essa temperatura, sim, eu poderia ter vários problemas, como você bem disse. Uma das maiores preocupações foi quanto a você carregar esse produto a temperatura negativa, uma vez que a formação de cristais poderia ser diferente e isso poderia colapsar lá no final, né? Ou você teria modificações grandes na estrutura e o aspecto, principalmente, da vacina poderia ser alterado. Então, por isso que eu mostrei esse ciclo, a similaridade entre os dois, para que houvesse poucas alterações, somente de tempo e temperatura, realmente, tá? Que só foi possível depois de melhoras na própria área Fabril e de conhecimentos adquiridos da transferência tecnológica. Ainda existe espaço para otimizar ainda mais. Se a gente entrar numa área de desenvolvimento, como você bem disse, de cálculos, né, de limites aceitáveis, principalmente na transição Vita, temperatura de transição Vita, sim, ainda existe bastante espaço. Mas o objetivo era realmente você diminuir esse tempo para aumentar a oferta de produto. Alex. Cumpriu? Helena. Alex, parabéns pelo trabalho, super importante. Primeiro, um comentário que eu acho que a gente tem que agora testar isso com a redução de embriões para ver se o ciclo também é viável agora no processo de melhoria. E uma pergunta eu vi que você fez um comentário durante a sua apresentação dizendo em aumento de volume durante o processo de liofilização. Mas uma das coisas que o PNI apresentou até numa vinda aqui em Biomanguinhos, quando a gente estava discutindo planejamento estratégico, é que eles têm necessidade de redução do número de doses na vacina, porque tem muito desperdício no campo. Você acha que seu processo é viável com volumes menores para a gente fazer essa redução de dose? Sim, é viável. A gente precisa realmente atestar. O que talvez não torne ele viável sejam modificações na formulação da vacina, né? Somente na parte de concentração líquido sólido. Então, talvez o ciclo se comporte, mas o produto se comporte de uma maneira diferente e precisa realmente melhorar novamente o ciclo de liofilização. Também é muito dependente da embalagem
primária que você vai utilizar. O contato entre prateleira e frasco é essencial para que isso aconteça. Perguntas? Doutor Akira. Microfone aqui para o doutor Akira, por favor. Alexandre, trabalho... Está desligado. Está desligado. Desligado? Estou falando alto, não estou aí. Está ligado. Alexandre, muito importante o trabalho. Infelizmente, a gente tem que liofilizar, né? Poderia ser uma vacina que não precisasse liofilizar, mas precisamos liofilizar. E essa etapa realmente é um estrangulamento muito importante na produção dessa vacina. E seu trabalho mostra que é possível realmente otimizar esse processo. Eu não vi endpoint, tá certo? Você programou diminuir 15 horas, mas podia ser 20 horas, podia ser 24 horas, podia ser 30 horas. E eu acho que precisava encontrar endpoint no processo. Ou mudando o ciclo, sei lá, diferença, não vou falar aqui o Padre Nosso o padre aí, mas eu penso que poderia encontrar endpoint desse processo, até diminuindo o volume mais ainda, ou diminuindo os ciclos, coisa assim. Esse aqui é o ponto que eu gostaria de colocar, porque parece que é definitivo, só dá para diminuir 15 horas. Pode ser que dê para diminuir muito mais. O senhor está certo, né? Realmente dá para diminuir muito mais, mas, como eu falei, a intenção era realmente, na época de 2014, a gente não tinha um mix de produtos até tão grande. Daria para estressar bem mais, achar os limites que a gente precisa realmente do ciclo, estressar ele ao máximo. Acredito que consiga chegar até 24 ou 26 horas esse ciclo, mas deve cair na área de desenvolvimento. Hoje, realmente, como gerente de projeto, é difícil fazer isso novamente. Mas eu acho que o trabalho ele pode ser entregue para Biomanguinhos e para que possa dar uma continuidade e estressar realmente como o senhor falou. Certamente tem que ir para a área de desenvolvimento, né? Alexandre, só gostaria de falar uma coisa. Eu sou responsável por um laboratório de liofilização em São Paulo, na USP. Ele está aberto, eu tenho um DSC com 24 pontos de análise, tenho um microscópio de liofilização, tenho um liofilizador e é de graça, está aberto. Então, a hora que quiser usar, a hora que você quiser desenvolver alguma coisa, o laboratório está aberto. Ele está aberto para muito. Já fiz muito trabalho com Butantan, com Oxtalia, com Aerofarma. E para vocês, então, eu me sinto em casa aqui dentro, né? A Akira sabe disso. Há 5 anos ele me convida para vir fazer parte desse congresso, então é uma honra ser convidado por ele. Então, assim, o laboratório está aberto para quem quiser fazer estudo de liofilização. A gente redesenha todo um ciclo. Se precisar fazer estudo, o problema é que eu não sei se já existe registro da vacina, mudar muita coisa fica difícil. Mudar o ciclo você consegue, por exemplo, estudar novos recipientes. A gente fez um trabalho de Butantan para a vacina da raiva, a gente testou 18 recipientes diferentes, né? E vimos a combinação desses recipientes. Mudar recipiente fica mais difícil porque é alteração drástica de registro. De nível 3 na agência regulatória, então isso. Realmente mas a acaba mudança caindo de em ensaio tempo clínico. Ou de temperatura é uma coisa mais fácil de você mudar Isso, no registro, exatamente. é uma alteração simples de registro. Mas o laboratório está aberto e é de graça, tem todo o material, tem tudo para vocês fazerem. Em 48 horas a gente faz todas as análises que vocês quiserem. Eu só não tenho dinheiro para pagar a passagem de vocês, mas o resto, o laboratório está aberto. Oferta aceita já. Marco, última pergunta, Marcos Freire. Não, foi ótimo. Obrigado. O Marcos Stefani ter falado antes, porque, na realidade, nós temos um laboratório que faz toda essa parte, né, DSC, que é o nosso NULEX, né, Núcleo de Liofilização Experimental,
que na realidade deve fazer um pouco mais do que isso, deve ampliar a sua capacidade de avaliar e desenvolver novas formulações, novas apresentações, e essa colaboração seria realmente muito bem-vinda, porque que o Nulex tivesse uma relação mais estreita com vocês. A questão, Alex, que eu vejo é numa linha regulatória mesmo. Na época que nós desenvolvemos essa formulação, que você otimizou o ciclo, nós otimizamos esse ciclo ainda na época da Isabela Maluf e tal, isso naqueles velhos Edward, que tinham lá no nosso, na época chamavam de Cell, hoje Lalio, né? Hoje nós estamos com esses novos liofilizadores, uma capacidade maior, mais moderna, e nós temos uma previsão de trabalhar com liofilizadores ainda maiores e mais modernos ainda em Santa Cruz, né? Então, essa questão, eu acho assim que a gente tem que olhar para isso de uma forma um pouco mais aberta. Você já imaginou, funciona nos dois, tanto no Lalio como no DPFI, a sua expectativa é que, aumentando para liofilizadores maiores, isso também, esse ciclo vai ser otimizado, ou você vai ter que, cada equipamento, você tem que ter uma otimização, porque isso é uma questão regulatória. Eu acho que a agência regulatória ela tem que entender também um pouco isso, né? Porque, às vezes, você não consegue a mesma performance em equipamentos de dimensões diferentes para aquela formulação, né? Então, eu acho, assim, na época, quando nós otimizamos o ciclo que você comparou, foi o equipamento que nós tínhamos. Nós tínhamos uma apresentação 50 doses, nós começamos a trabalhar com a apresentação 5 doses em cima do Edward. Para você ter ideia, na época, nós fomos tentar, primeiro, umas 5 doses nos velhos liofilizadores que a Helena até mencionou ontem, nos Virtus, que eram 8.000 frascos. Isso. E não conseguimos, porque ele formava um botão no fundo, ele não liofilizava completamente a pastilha. Uhum. Então, a pergunta é mais ou menos, como você vê essa questão da otimização em diferentes equipamentos? Um dos testes que, quando a gente rodou os 3 lotes, cada lote foi colocado no liofilizador diferente da área de produção, mas somente no CTV, e não foi colocado no Lalio, por exemplo. Um passo bem importante para isso é realizar uma análise de gap entre os equipamentos, verificar as temperaturas extremas que eles podem atingir e também suas taxas de aquecimento e congelamento. Se eles tiverem uma equivalência grande, a gente pode realmente levar o ciclo para vários equipamentos diferentes, porque eles têm a mesma possibilidade de fazer o ciclo de liofilização. Para equipamentos maiores, existe uma preocupação maior devido à quantidade de produto dentro, no qual talvez você tenha que realmente aumentar um pouco os tempos, principalmente de congelamento. Esse é o ponto, porque, por exemplo, eu lembro uma das brigas não, né? A discussão de quem estava ali trabalhando no desenvolvimento da formulação e quem estava botando para rodar no equipamento era o potencial máximo que a gente conseguia congelar. Então, eu lembro que chega menos, tem o mínimo possível na prateleira. E o Edward ia até um determinado momento. Com as novas máquinas, isso mudou completamente. Exatamente. Entendeu? Isso facilitou. Então, eu acho que nós temos que ter uma visão... aí, Marcos. Tá bom, uma visão de cada máquina, tá bom. Para abrir para uma pergunta mais para a Malu, a gente precisa concluir que já acabou o tempo. Agora, isso tem que ir para desenvolvimento, né? Tem que ir para a área de desenvolvimento para poder resolver todas essas questões. A ideia está colocada aí com alguns testes já feitos. Malu, por favor. Não? Desistiu? Então tá. Então nós estamos encerrando a apresentação desse post. Obrigado, Alex. Obrigado, gente. Próximo posto, vamos chamar a Michele Pacheco de Lima. Michele vai falar sobre o mapeamento completo dos epitopes, IgM e IgG do vírus de febre amarela e cinética de reconhecimento temporal por anticorpos humanos. Michele é do CDTS e esse trabalho é feito em parceria com colegas de lá também e do IOC. Não, esse trabalho é em parceria com... Eu sou aluna da UF, sou orientada pelo Dr. Salvatore, e a gente
realizou no Laboratório de Bioquímica de Peptídeos, e foi o mapeamento completo dos epitopos de IgM e IgG do vírus da febre amarela e cinética temporal dos anticorpos de reconhecimento. Nos anais não fala nada sobre a UF. O vírus da febre amarela é um arbovírus pertencente à família Flavividae e o gênero Flavivírus, que reúne 55 espécies divididas em 11 grupos diferentes. São vírus esféricos, com cerca de 50 a 60 nanômetros, e está dividido em 3 proteínas estruturais, que é a proteína C, PRME, e 7 proteínas não estruturais, que é NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5. O vírus possui 2 ciclos de transmissão, um urbano e o silvestre. No ciclo de transmissão urbano, o vetor é o Aedes aegypti, no silvestre é o Haemagogos e o Sabetes. O período de incubação do vírus varia de 3 a 6 dias, dividido em 2 fases, a primeira aguda, a segunda tóxica. Dentro dessas fases, os sintomas variam de febre, dor de cabeça, até falência renal, sangramentos. A epidemiologia. Da década de 80 até o ano de 2016, o número de casos de febre amarela não ultrapassavam de 100. No ano de 2017, nós tivemos um elevado número de casos que ultrapassaram de 700. O início desse surto foi mais ou menos em 2014 para 2015, foi no norte, migrando para a região leste. Em 2015 e 2016, ele chegou na região centro-oeste, atingindo a região sudeste entre 2016 e 2017. Neste período, quanto à epidemiologia, no ano de 2016 e 2017, nós tivemos 779 casos em humanos, 262 óbitos, 1.659 epizotias. Entre 2017 e 2018, esse número aumentou para 1.218 casos em humano, 364 óbitos e 725 epizotias. A taxa de letalidade na região sudeste, no estado de São Paulo, entre janeiro de 2017 a janeiro de 2018, chegou a 78,6%. Em Minas, de julho de 2007 a janeiro de 2018, 68,2%. No Rio de Janeiro, só em janeiro desse ano, foi de 47%, e no Espírito Santo, no ano de 2007, de 30,3%. O objetivo do trabalho foi mapear todos os epitopos IgM e IgG da poliproteína viral, identificar os epitopos de reação cruzadas e específico com o padrão cinético temporal de reconhecimento. Para isso, foi feita uma síntese pela técnica spot síntese, onde 2 bibliotecas do vírus foram sintetizadas um total de 3.411 aminoácidos por síntese, foram depositados em uma membrana de celulose. Essa membrana sofreu uma reação imunoenzimática para a captura de anticorpos IgG e IgM de soros de indivíduos vacinados. Os resultados foram analisados por programa pelo servidor, análise computacional pelo servidor Protiparam, e para a construção dos modelos, devido à falta de modelos do banco de dados PDB, foi utilizado o servidor ITARSE. Em seguida, 6 peptídeos foram selecionados para a síntese de MEP dendrímericos e foram testados por um ELISA indireto. O resultado da síntese, a figura A corresponde às membranas sintetizadas para IgM e a figura B para IgG. Os pontos mais escuros foram os que tiveram a melhor reação, os peptídeos que reagiram melhor. E as 3 primeiras cores, o rosa, aqui ficou tudo amarelo, mas aqui seria o amarelo, e o verde corresponde à região onde estão as proteínas estruturais do vírus e as demais as não estruturais, tanto para IgG quanto para IgM. Para avaliação da antigenicidade, consideramos o número total de aminoácidos por proteína e o número total de peptídeos que reagiram. Para a IgM, a proteína que foi mais antigênica foi a NS2B,
seguida da NS5 e da proteína E. Já para a análise de IgG foi a NS1, seguida da NS4B e da proteína E. As propriedades físico-químicas dos peptídeos. Nós consideramos os peptídeos todos que tiveram um sinal na síntese acima de 80%, e peptídeos em diferentes proteínas, e todos estavam em regiões hidrofílicas, ou seja, estavam mais expostos ao anticorpo. Foram construídos também os modelos preditivos para visualizar a localização desses peptídeos. Os modelos em azul são os que correspondem a IgM, em vermelho a IgG. Os peptídeos foram confirmados também por teste de ELISA, com diferentes perfis de indivíduos vacinados. Em azul, vacinados até o 5º dia, em vermelho, 15º dia, em vermelho não, perdão, em verde, 15º dia, em vermelho de 16 até 4 anos, 16 dias até 4 anos, em bege, era rosa, em bege de 5 até 10 anos, e em amarelo acima de 11 anos, controle positivo em marrom e controle negativo em roxo. Os 3 primeiros peptídeos correspondem a IgM e os 3 últimos a IgG. A análise temporal de reconhecimento dos epitopos protetores. Tivemos epitopos reconhecidos a partir do 2º dia de vacinação. Esses epitopos, em alguns casos, eles tiveram uma decaída ao longo do tempo, entretanto, ele permaneceu positivo mesmo em pacientes vacinados com 20 anos, para os 4 peptídeos selecionados. Aqui nós temos o controle positivo e o controle negativo. Quanto à reatividade cruzada, os epitopos para IgMs ficaram alguns acima do controle negativo, mas bem abaixo do controle positivo. Para IgG, todos ficaram abaixo, sugerindo uma especificidade. Entretanto, a gente ainda continua com esses estudos para tentar aumentar o nosso N para confirmar essa especificidade. E era isso, essa é a nossa equipe de trabalho, está faltando algumas pessoas. E obrigada. Obrigado, Michele. Vamos abrir para as perguntas, está aberto. Vamos lá, Helena. Olá, está me ouvindo? Parabéns pelo trabalho. Eu fiquei curiosa, você não encontrou nenhum epítopo de NS1? E como é que você explica essa reatividade para tantas proteínas não estruturais? Na verdade, não é que nós não encontramos, nós fizemos uma seleção inicial de algumas proteínas, porque para esse primeiro momento, e esse é um estudo preliminar, a gente ainda vai fazer as proteínas recombinantes. E qual foi a segunda pergunta? Desculpa. Qual a sua explicação para essa reatividade contra proteínas não estruturais? Desculpa. Proteínas não estruturais. Porque, assim, normalmente a resposta imune, né, é direcionada para as proteínas de superfície do vírus. E aí eu vi que você encontrou vários epítopos que reagem bastante, mas em proteínas não estruturais. E isso, para mim, é um pouco surpreendente, com exceção de NS1, porque ela é bastante secretada durante o ciclo do vírus. Uhum. Então, a gente abriu um pouco o leque porque a maioria das proteínas as estruturais, elas possuíam regiões muito conservadas com outros flavivírus. Por isso, a gente foi também focando nas não estruturais. Também tem, mas elas têm uma região maior. Respondi ou não?
E aí o objetivo seria fazer um diagnóstico? O objetivo, esse é um estudo preliminar, a gente vai fazer as proteínas recombinantes para uma análise mais precisa. Isso poderia ser desenvolvido também para um kit diagnóstico ou para uma vacina de DNA recombinante. Obrigada. Deixa eu só complementar. A Michele está há pouco tempo no laboratório e ela está fazendo mestrado. Então, esse trabalho todo é a tese dela de mestrado. Eu posso te dar mais informações mais específicas sobre o assunto. Na verdade, são cerca de 86, 87 epitopos no total, identificados em todas as proteínas. Todas as proteínas possuem epitopos específicos e não específicos, que dão reação cruzada. Desses 87, cerca de 40 são específicos, só dão para o vírus febre amarela e não reagem com nenhum outro. Em seguida da febre amarela, o que dá mais reação cruzada é o dengue. Tem um número grande, mas até com o Zika você encontra a reação cruzada. Então, tem vários. A coisa vai decaindo. Com chikungunya não tem nenhum epitopo de reação cruzada, com chikungunya, e depois tem com outros vírus de menor quantidade. Agora, a complexidade do caleidoscópico aí de epitopos é que você tem alguns epitopos que só dão com dengue 2 e não dão com dengue 3 nenhum. Outros dão com dengue 1, mas não dá com 2 ou 3. E aí tem aquela mistura, aquela sopa. Então, quando você fizer a reação cruzada, tem que saber que tem que fazer com todos os vírus. Não adianta fazer só com um subtipo, porque você não pega todos os epitopos. Então, dali, ela escolheu 6 desses epitopos. Como era? O trabalho continua. Ela selecionou 6 desses epitopos que seriam considerados específicos por análise de blasta e bioinformática. E foi feito assim, dos peptídeos analisados para ver se aquilo realmente correspondia. Então, a gente viu que isso permanece ao longo do tempo. A etapa seguinte, agora, que a gente está fazendo, é colocar esses epitopos numa poliproteína. Né? Não para vacina, porque tem vacina, mas esses epitopos, esses cerca de 40, podem ser fundamentais para fazer uma vacina sintética. Né? Porque o número é muito grande e são muito específicos. E por isso o sucesso de ter uma vacina para a febre amarela e não ter para outros vírus, por exemplo. O número é muito menor. Se a gente fizer dengue, que nós mapeamos dengue também, e outros vírus. Mas o trabalho continua, ela não terminou, e tem NS1, todas elas têm alguns epitopos específicos. É que ela não pôde mostrar, mas se houver interesse de vocês, de Biomanguinho, a gente pode mostrar sem problema nenhum. O problema é a publicação ainda não pode ser apresentada, daqui a pouco a gente vai publicar o trabalho, né, só esperando terminar o trabalho de ponta a ponta para poder divulgar os dados. Né, mas o mapa é extremamente complexo. E a gente está à disposição do que vocês precisarem. Seria interessante para um diagnóstico a gente fazendo uma seleção negativa contra os outros flavivírus para ter um diagnóstico específico e, de repente, tentar mapear epitopos específicos para a febre amarela selvagem e febre amarela vacinal, porque isso seria um diferencial. Por aí você vai saber se aqueles que reagem mais intensamente ou menos intensamente e fazer a seleção. Então, essa integração já pode ser feita para apresentar coisas que sejam de nosso interesse, né? Doutor Akira, por favor. Eu não estive no início da sua apresentação, mas eu vi os posters, conversei com você lá no pôster, e gostaria de, claro, ressaltar a importância disso, desse trabalho, mas algumas dúvidas que me surgem, né? Que eu acho que seria muito importante você identificar os epitopos que permanecem por 20 anos ou mais, tá certo? Agora, eu não sei, você disse que tem ação protetora, isso precisa ser demonstrado. Né? Se for demonstrado isso, esse epitopo, eu acho que a gente pode ter uma informação muito importante para o desenvolvimento de um futuro produto, certo? Isso é uma coisa. Outra questão
que eu acho que seria importante, tem que prosseguir para mostrar se tem um epitopo específico dentro desse conjunto de epitopos, não sei quantos epitopos vocês analisaram, 40 epitopos, mas deve ter muito mais. Só esses 40 epitopos? Então, se você consegue identificar epitopos que cruzam com dengue, zika, chikungunya, então, se esses epitopos podem ser também importantes, tá bom? Para um futuro, um trabalho futuro, que a gente pode imaginar que possa ser desenvolvido. Mas isso não foi pensado, né? Porque vocês pensaram mais febre amarela, específico para febre amarela. Obrigado. Então, Não, peraí, tem uma colega ali no meio. quanto ao tempo de vacinação acima de 20 anos, a gente está procurando parcerias com outros centros para tentar conseguir essas amostras. Agora, com o recente surto, está mais difícil porque todo mundo, né, foi tomar novamente a vacina, então está difícil conseguir pessoas vacinadas acima de 20 anos, mas a gente está buscando. E a outra pergunta foi contra os peptídeos específicos, epitopos específicos e de reação cruzada. A gente está fazendo todo o mapa, a gente já avaliou para IgG e para IgM, são 89 de IgG, como o doutor Salvatore falou, 44 específicos, mas a gente também está separando de reação cruzada. E o laboratório ele faz vários, o meu trouxe a apresentação da febre amarela, mas a gente também já está fazendo do Zika vírus, já foi feito do Maiaro, que é alfa-vírus, e a gente vai cruzar, assim, a gente as informações. Uma pergunta ali no meio. Bom dia, Michele. Só dar parabéns pela sua apresentação, pelo seu trabalho. Eu queria perguntar, só uma curiosidade mesmo, que você não falou durante a apresentação. O mapeamento dos epítopos foi feito na cepa vacinal do vírus da febre amarela? Oi, não ouvi. O mapeamento dos epítopos foi feito com o vírus vacinal da febre amarela? Foi com a cepa vacinal. Obrigada. E só para continuar o que a doutora Helena já tinha comentado, que a pergunta era justamente essa, se vocês tinham perspectiva de fazer esse mapeamento para vírus silvestre e vírus vacinal, para saber se você consegue diferenciar para aplicação do diagnóstico diferencial desses dois tipos. Obrigada. Marcos, muito rápido. Na linha mais ou menos da Helena, na semana passada, por acaso, eu estava conversando sobre um experimento que nós estamos fazendo com primatas não humanos no meio da floresta. Só que nós imunizamos com vacina de subunidade, proteína E, e imunizamos com vírus inativado, né? E aí eu falei, é um risco que a gente corre ter infecção natural. E aí o Galler, com a sua sabedoria, falou assim, não, é simples. Se vocês tiverem qualquer coisa, eu falei, nós vamos ter que acompanhar sorologicamente. E aí ele falou, faz NS5. Então, a pergunta para vocês, se a gente tiver um soro desses animais no futuro, vocês conseguem fazer um teste para NS5 para comprovar que responde ou não? Porque a resposta para NS5 caracteriza que foi a resposta de uma infecção posterior à imunização. Vocês conseguem? Você vê isso? Pode responder. Sim. Você consegue, sim, Marcos. Porque aí, primeiro que você vai ter IgM e IgG, a quantidade de epitopos IgM é muito menor, cerca de 30 e poucos, e a IgG são 80 e poucos. Então, através da diferença, você consegue identificar se é infecção aguda ou crônica, quer dizer, se é vacinado ou imunizado. A ideia é ver se ele responde para NS5. Consegue fazer. Específico para NS5. E foi também a segunda que demonstrou a maior antigenicidade. Serão mais 2 perguntas só. Paulo, só a segunda. Bom, posso? Não sei se está funcionando.
Bom dia. Eu tenho uma pergunta e uns comentários em cima da pergunta até da Helena. Primeiro, eu queria saber qual o tamanho dos peptídeos que vocês estão testando. Isso porque me parece que vocês estão vendo anticorpos que estão reconhecendo epítopos lineares. E aí a pergunta da Helena, que também é a minha, por que você não tem um reconhecimento majoritário da proteína E e da NS1? Porque são duas glicoproteínas que têm muitos anticorpos que são gerados que reconhecem epítopos conformacionais dessa proteína, que, na verdade, o que a gente sabe que são dos flavivírus, né, são as proteínas mais imunogênicas do ponto de vista de anticorpos. Então, seria de se esperar que você tivesse mais anticorpos contra a proteína E e NS1, mas talvez pela estratégia que vocês estão usando de usar epítopos, peptídeos, e eu não sei qual o tamanho desses peptídeos, vocês só estão screenando anticorpos que reconhecem epítopos lineares. Eu não sei a relevância disso depois para diagnóstico, para vacina, quando a gente tem a geração de anticorpos gerais, né? Sim, essa análise foi feita para anticorpos lineares e os peptídeos eles têm tamanhos diferenciados. A gente tem peptídeos com comprimento desde 14, epitopos com reconhecimentos de 14 aminoácidos até 5. Para fazer esse levantamento, a gente considerou por aminoácidos reativos da antigenicidade. Paulo Leroux, última pergunta. Oi, Michele, parabéns para você e para o teu grupo, né? Eu acho que é um trabalho muito importante. Mais alto, Paulo, por favor. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, mas uma recomendação. Essa questão de diagnóstico diferencial é o santo graal dessa área, né? Então, provavelmente você deve estar estudando, fazendo mapeamento dos outros flavivírus e fazendo reações cruzadas, vendo quais são os específicos ou aqueles que são epitopos comuns. Na verdade, eu acho que essa é uma área super importante. Eu sei que vocês estão pensando em publicar o trabalho, mas eu recomendo que vocês protejam o trabalho primeiro antes de publicar. Eu acho que é super importante, porque você pode perder uma oportunidade e eu acho que isso tem que ser lembrado sempre, principalmente nesse auditório. Sim, a gente já está... já estamos em fase da entrada nos resultados para possíveis patentes, para depois publicar os resultados. Michele, obrigado.